Eu conheci o Tunico em 1970. Nós tínhamos feito o curso primário em escolas diferentes e passamos naquele ano para o que então se chamava primeiro ginasial. E fomos para uma escola chamada Infante Dom Henrique, em Copacabana. Ele, André e eu, Antônio, na época nós sentávamos em ordem alfabética logo no início das aulas, né, para a professora aprender o nome de cada um. Eram turmas muito grandes e ele sentou na minha frente, ali na escola. E aí começamos a conversar e tal e viramos amigos naquela época, exatamente em 1970. 4 anos depois começamos a escalar juntos, né? Eu comecei a escalar em 1974. Eu tinha acabado de me mudar para Petrópolis e logo nos primeiros dias de aula, um colega de turma entrou com umas fotos dele tendo subido o Dedo de Deus com o pessoal do Centro Excursionista Petropolitano. E quando eu olhei as fotos, eu fiquei maravilhado e falei, eu quero fazer isso também. Olha, o mais marcante nesses 40 anos de escalada foi a minha vinda para Minas Gerais. Hoje eu estou aqui há 27 anos e morei fora daqui também 27 anos. Então eu já me considero meio mineiro, né? Já passou da metade da minha vida aqui. Então a minha vinda para Minas fez com que eu deslocasse o foco da minha atividade de montanha para cá. Assim, a vinda do Tunico e os seus amigos para aqui Minas Gerais na década de 80 teve um impacto muito importante na forma como a escalada era realizada aqui em Minas Gerais, sem dúvida. Primeiro ele veio, né, para a Serra do Lenheiro na época do mestrado. Minha ida ao Lenheiro foi em função de convite do Tunico. Ele tinha feito um trabalho para a faculdade naquela região e se deparou com as falésias da Serra do Lenheiro, que são maravilhosas, e falou, poxa, André, você precisa ir lá, a gente precisa ir lá escalar, porque é um lugar com umas fendas maravilhosas, uma rocha ótima. E eu, tudo bem, combinei de ir lá, acredito que tenha sido um feriado, isso foi em 1984. Até foi engraçado, porque eu cheguei lá já no final do dia, e não vi falésia nenhuma pelo caminho, e fiquei meio preocupado. Caminhamos à noite, numa noite muito fechada, para acampar na base do que hoje nós chamamos os 3 pontões da Serra do Lenheiro, e eu continuei não vendo nada, inclusive tinha chovido um pouco, e eu achei que o Tunico tinha me enrolado naquilo ali. Tipo, me feito sair do Rio, provavelmente num feriado, para alguma coisa muito secundária e medíocre. E no dia seguinte, quando acordamos, nós tínhamos dormido numa barraca, eu botei a cara para fora e vi aquelas paredes, eu fiquei completamente maravilhado e vi que ele não tinha enganado, era de fato um lugar espetacular. A Serra do Cipó é um negócio fantástico para mim, né? Eu estava no núcleo de atividades espeleológicas, o NAI, e marcamos uma excursão à Gruta Pierre Martin, uma excursão oficial do próprio clube, né? E chegando lá, olhei para aquele conjunto de calcário maravilhoso e falei assim, meu Deus, isso aqui tá cheio de fenda, isso dá para fazer muita coisa. Em 1986, eu fui a Belo Horizonte, porque o Tunico, que já estava radicado na cidade, ficou de me apresentar algumas áreas interessantes para a prática de escaladas e de espeleologia próximas à cidade. E chegamos na base de um afloramento rochoso, naquilo que se convencionou chamar de Grupo 1, às 6 horas da tarde. Eu olhei assim, calculei, isso deve ter uns 40 metros, então a minha corda vai dar.
Então eu faço uma enfiada de corda, faço uma parada no topo e trago eles, mesmo que pegue um pouquinho de noite, no final tá tudo certo. Bem, eu calculei mal, tinha mais ou menos 60 metros, a corda não deu, tive que fazer uma parada imóvel no meio e levá-los até em si mesmo. O programa terminou todo à luz do luar, mas correu sem problemas, sem nenhum contratempo, e aquela foi a primeira escalada do Morro da Pedreira, a qual nós demos o nome muito apropriado de Fissura do Pôr do Sol. Isso foi em 1986. Depois eu fiquei apaixonado pelo lugar, voltei muitas vezes e conquistei mais de 60 vias de escalada lá. A Serra do Cipó, além dela ser um extraordinário espaço para escalada, ela foi um divisor de águas para o esporte mineiro. Porque já tinha as escaladas em Minas, né? Assim, na Serra da Piedade, no Campo Escola de Itabirito, Pico do Itacolomi, com o pessoal já dos clubes que eram atuantes em Belo Horizonte na década de 60, 70, já existia diversas escaladas nesses campos escola. E daí foi seguindo, logo na sequência saíram as primeiras conquistas, né? Veio o pessoal do Rio, André, Ilha, outras pessoas daqui de BH foram também se engajando, e daí formou-se o que hoje a gente tem lá, né? O maior centro de escalada móvel do Brasil. No entanto, o Cipó veio a se tornar extremamente conhecido, com muita justiça, pela qualidade das escaladas esportivas, ou seja, as escaladas com proteção em grampos, e que é justíssimo. Mas, de uma certa forma, isso obscureceu o outro lado do Cipó, que é igualmente importante e válido. Somando as duas metades, a Serra do Cipó é, sem dúvida nenhuma, e mais especificamente o Morro da Pedreira, um dos principais centros de escalada em rocha do país. Eu acho que eu considero a minha maior conquista o acervo a minha participação nas escaladas móveis do Cipó. Eu acho que pela quantidade, mais de 60 vias, né? Pela persistência, pela forma arrojada como elas foram conquistadas, né? Não são extremamente difíceis, mas são bem quentes assim, no tocante ao psicológico, né? Porque teve muita via lá que é proteção complicada. Então a gente acabava passando meio que solo, né? Em algumas vezes, né? A Serra do Cipó foi um divisor de águas para escalada mineira, né? A partir da Serra do Cipó, nós fomos conhecidos como os montanhistas aqui em Minas, os esportistas, né? Mesmo tendo uma leva mais antiga, na época de Jacinto, o próprio Jacinto, o Rodolfo Keppel e mais uma outra turma grande, o Serginho e tudo mais, nós conseguimos desenvolver o esporte de uma forma mais efetiva aqui em Minas. Porque esse morro aqui na Serra do Cipó, ele não era o Morro da Pedreira, né? Ele se tornou aí com essa ameaça da mineração que acabou sendo efetivada. Infelizmente, eles escolheram uma posição muito frontal aqui, com um impacto cênico enorme. Ficou de todos os lugares aqui da região, você consegue olhar e ver que eles cortaram essa pedra. Primeiro guia de escalada aqui em Minas Gerais, enquanto coletânea mesmo, registro oficial, foi o guia aqui do Morro da Pedreira, um guia que foi uma consequência do movimento Pro Morro da Pedreira, para poder registrar, fez um relatório mesmo sobre o que existia aqui, não só em termos de escalada, como em termos de geologia, termos de espeleologia, biologia, fez uma bela coletânea na época que deu substância também para esse movimento do ponto de vista técnico, né? Já que isso foi levado aí para os órgãos ambientais, para poder criar essas unidades de conservação aqui na região. Como que o movimento começou? Movimento Pro Morro da Pedreira, né? O nome era Movimento Pro Morro da Pedreira. Ele começou exatamente com um telefonema do André Jacques para mim,
numa noite, no final de 1988, dizendo: André, o morro está em perigo. O morro no qual nós já tínhamos escalado e aberto dezenas de vias e que a gente adorava aquilo, né? Ele está em perigo. Por quê? Porque com a nova Constituição, ela dizia que aquelas empresas ou pessoas físicas ou jurídicas que detinham o direito de lavra e que não passassem a explorá-lo no prazo de 1 ano, a partir da promulgação da Constituição de 1988, esses decretos caducariam, ou seja, a pessoa perderia aquele direito. Então, em todo o país, houve uma verdadeira corrida para retomar lavras que tinham sido interrompidas ou para começar algumas que não tinham sequer sido iniciadas, com o objetivo de que aquelas pessoas não perdessem aquele direito. E isso estava em risco de acontecer lá, o que significaria a destruição completa do morro, não só das suas escaladas, mas das suas caminhadas, das suas cavernas e da rica vegetação, né, de mata seca sobre calcário que existe ali. E esse movimento ele se estendeu por 1 ano e meio. Nós não tínhamos nenhuma experiência disso e começamos a nossa experiência a partir do nada praticamente. Aprendemos legislação, aprendemos contato com mídia, aprendemos a fazer mobilização política. Posteriormente ainda criamos a APA, né? Morro da Pedreira, que protegeu o conjunto de calcário que estava sendo ameaçado de corte por uma pedreira de mármore. E está aí, hoje para todo mundo aí o local. Eu sei que nós acabamos ganhando a questão. E o grupo do Rio decidiu aproveitar o know-how adquirido nessa luta em outras lutas em defesa de outras montanhas e de outras áreas naturais. E assim criamos aqui no Rio o Grupo Ação Ecológica, que existe e é atuante até hoje. Num dia, eu me lembro claramente que a gente foi à Serra da Piedade, onde conquistamos um pontãozinho em que colocamos para cima uma rabiola de pessoas, uns 20 mais ou menos, dentre eles o Rodrigo Tinoco, que foi a primeira escalada dele e uma pessoa que depois teve um papel importante dentro do contexto da escalada mineira. A primeira escalada foi aqui na Serra da Piedade, como esses rapazes aqui atrás. Viemos em 86, eu, Antônio Carlos Magalhães, André Ilha, mais André Jaque, Júlio César, Marco Antônio, mais algumas pessoas que eu não recordo. E foi uma escalada emocionante porque a gente sempre tinha escalado poucas alturas dentro de caverna e sempre sem ver o chão, sem estar vendo o que estava acontecendo em volta. A escalada aqui da Serra da Piedade é muito exposta. E foi um grande impacto para mim, para o André Jaque e para o Julinho, principalmente. Quando eu descobri a Pedra Branca, eu estava trabalhando na época na região e achei aquele monolito de granito muito interessante, que era um pouco diferente das escaladas que tinham ao redor da cidade de Belo Horizonte. Em calcário, vias curtas. Em seguida, juntamente com Celso Gomes e o Rodrigo Tinoco, demos início à Face Norte, a conquista da Face Norte, que foi conquistada no ano seguinte, em 92, né? Pedra Branca, de Caeté. Chamou a atenção aquele enorme rochedo de granito isolado ali. Foi uma surpresa para a gente, porque nós vimos daquela tradição do calcário das vias esportivas do Morro da Pedreira. Então, iniciamos ali no final de 91 uma conquista pela via natural, pela linha natural de acesso ao topo da pedra. Era a sua face norte. E esse foi o nome da via. A via com 130 metros, mas na época, sem furadeiras, furando na marreta, na mão, na talhadeira, nós gastamos 3 investidas, envolvendo Tonico Magalhães, Rodrigo Tinoco, Emerson Azevedo, Fábio Cota e eu. Ali teve de tudo.
marretas voadoras que saíam do cabo, descer para tirar grampo que estava lá embaixo mal colocado, para colocar lá em cima porque não tinha grampo. Não que não tivesse, mas às vezes a gente tinha grampos de meia, mas as talhadeiras de meia estavam cegas. Com um grampo, acabava com uma talhadeira. Às vezes era o contrário, a gente tinha outro calibre de grampo e não tinha a talhadeira. E foi um marco, né? Porque basta dizer que havia mais repetido de Minas Gerais, né? A participação do Tunico na Pedra Branca, né, inaugurou a Pedra Branca, fazendo a face norte, que foi uma via que viabilizou, né, uma variação para escalada mais na linha de aderência. Você tinha condição de fazer uma parada, vias de mais de 100 metros, 120, 150. Então isso foi muito legal, porque a pessoa podia parar, trazer o participante, né? E, então isso foi uma inovação, trouxe um pouco da escalada clássica para as proximidades da cidade. A obra mais recente do Tunico é Ferros. São os vales lá do Roncador. Ele tá, não sei, chegando a 200 vias de escalada, talvez. Motivando as pessoas. Chegou até a comprar a fazenda. Abriu uma área para camping, para as pessoas poderem escalar mais. Continua fazendo a mesma coisa desde a década de 70. Mesma coisa. Poxa, Ferros é espetacular, né? Desde a primeira vez que eu fui, assim, já foi paixão à primeira vista. E eu acho que não tem como não se apaixonar por Ferros, porque ali você tem a calmaria, né, de uma fazenda, você tem praia de rio, você tem montanhas, trilhas, né, a própria companhia do Tunico, né, a Nádia, a esposa dele, então são pessoas super agradáveis. Então, assim, não tem como não se apaixonar por Ferros, né? Ferros é um notável polo de escaladas em granito. Para a gente aqui em Minas, fora de série, porque a nossa tradição era o calcário, vias esportivas, agarrões, pouco hábito com a aderência do granito. E lá a aderência é magnífica, você não tem como escorregar ali. Ferros é um espaço interessante lá, virou nosso campo escola, né? O Tunico adquiriu uma fazenda em que tem uma área espetacular, o Vale do Roncador, onde a gente consegue ter muito acesso às vias, fácil, rápido, né? Com banho de cachoeira maravilhoso no final das escaladas e o grande acolhimento do Tunico lá na fazenda dele. Eu estava certa vez saindo de uma escalada no Rio de Janeiro e uma pessoa no ponto do ônibus virou para mim e falou assim: vem cá, você escala? Eu falei: escalo. Então se você escala, você tem que ir para Rubim, em Minas Gerais. Lá tem muita pedra. Muitos anos depois, o Tunico foi também, novamente ele, foi fazer um trabalho de campo, é fato de ser geólogo, ele acaba indo para lugares francamente interessantes. E quando cheguei um domingo, eu não acreditei. Era uma coisa incrível. Mais de 100 pontões, montanhas enormes, muitas sem nome, quase tudo virgem. No ano seguinte, chamei o André Ilha e a Kate, mulher dele, e fizemos as primeiras conquistas do local. A primeira via de escalada em Rubim foi a Pedra do Salão, que é uma montanha emblemática, que ela possui um grande cavado, um grande salão mesmo, né, que você atinge por caminhada, repleto de pinturas rupestres. E nós subimos e o cume era virgem. Nós acessamos por uma via chamada Chuva de Pedra, uma via em agarras bastante delicada, e chegamos naquele cume maravilhoso, né?
Então, dali começou. E do lado dela, uma montanha muito maior, maciça, ela tem como se fossem uns gomos assim de pedra, muito grande, chamada Pedra do Elefante. Aí o Tunico retornou para Belo Horizonte por questões de trabalho, e com a Kate ainda conquistei mais uma outra agulha do lado da Pedra do Salão, a qual nós batizamos de Agulha do Salão. Que fica ali no baixo Vale do Jequitinhonha, né? Numa região bastante quente, mas fantástica sob o aspecto da escalada aventurosa e da conquista de cumes virgens, né? Que são ainda muitos, mas eu já conquistei mais de 30, entre 30 e 40. Montanhas grandes, espetaculares. Então para mim o último grande reduto brasileiro de cumes virgens. É por isso que isso é tão interessante e por isso que isso motiva tanto. E a gente tira o melhor partido possível do fato de o Brasil ser um daqueles poucos países do mundo onde ainda abundam os cumes virgens, né? Claro, cada vez menos, esse é um processo natural, mas ainda temos até hoje montanhas que não foram subidas por ninguém. E isso é um verdadeiro tesouro. Tem pessoas no exterior que pagam fortunas para ir para o Quirguistão ou para a China por causa que aquela montanha não foi subida. Eu não sei assim de cor, mas eu calculo que mais ou menos umas 70, 80 montanhas, a grande maioria de grande porte e alguns pontões e agulhas não tão grandes, mas significativos. Bastante coisa. A palavra para descrever isso é espetáculo. Tunico, até hoje, conquistando, até hoje com a mesma empolgação, parecendo uma criança, falar de montanha para ele, falar de escalada, ele brilha os olhos. Então é gostoso, né? Ver a animação dele, ver a empolgação dele, ver essa vontade de ajudar, de conquistar, de estar ali na pedra. Quem gosta de conquistar rota de escalada, conquistar um cume virgem é dose dupla, né? Além da rota que você está conquistando, você ainda de quebra você leva o cume. Com uma você mata dois, né? Então é uma sensação ótima, né? Você chegar num cume que nunca ninguém chegou, né? Eu tomo cuidado também de perguntar muito, entendeu? E por isso, os morteiros. Você solta os morteiros no cume de uma montanha virgem, que você acabou de subir, daqui a 10 anos, se for alguém lá, supondo que não tem um guia publicado, daqui a 10 anos, se alguém for lá, vai perguntar, vem cá, aquela montanha subiu? Ah, subiu, teve um pessoal que subiu e soltaram um foguete lá de cima. Marca no imaginário coletivo ali daquela região o fato de que alguém já esteve naquele cume. Nosso livro de cume, homenageando aqui a Pedra da Fafá. Escalamos a via pela face sul. A via foi chamada de Trovejos em Rubim. Via de segundo SUP, 150 metros, grandes trechos de caminhada, e lá no início aquela tem uma via realmente escalada. Nós estamos aqui no cume virgem, mais um cume virgem em Rubim. Vamos a outra página aí. Consegue dar foco? Consigo. E a outra? Que comprova uma polêmica que havia aqui, se a pedra bonita aqui atrás de nós já tinha sido escalada ou não. Agora está comprovado porque vimos a cruz lá em cima, né? Realmente, como diz aqui o Tunico no livro, como um ato de ousadia do pessoal que fez essa escalada com troncos, à moda de 100 anos atrás. Isso recentemente. A história se repete. E nós somos testemunhas disso. Com muita satisfação. Ele tá certo em desbravar aí esses cumes virgens, porque agora é a hora que a gente ainda tem coisa para subir, que não foi tocada pelo homem, né? Então tem que aproveitar ao máximo qualquer minuto que tiver na vida para fazer isso, porque daqui a pouco vai estar tudo explorado. E o Tunico tá conseguindo fazer um acervo grande aí de conquistas, né? Eu tô indo na onda também. Aí, aproveitando. Nome da via?
tinha falado um nome bacana, qual foi? Hein, Stark? Rota dos Duendes? Não, O beijo do Bidu? Não, como é da espinha também? Macambira. Macambira, Jardim das Macambiras. Jardim das Macambiras? Jardim das Macambiras. Bonito nome. Jardim das Macambiras, então. É isso? Todo mundo concorda? Essas escaladas a que eu me referi foram em 2000 e de lá para cá eu fui todos os anos para essa região, começando ali no nordeste de Minas, Rubim, Jacinto, Santa Maria do Salto e outros municípios dali, e depois já do outro lado da divisa com a Bahia, onde eu realmente fui mais nos municípios, principalmente de Guaratinga, mas também de Jucuruçu. Ou seja, aquela região toda é um oceano de pães de açúcar e agulhas e montanhas espetaculares, muitas delas virgens, e que renderam de dezenas de cumes até então inescalados, tanto para o Tunico quanto para mim. O Rubim é um polo a ser ainda descoberto pelos brasileiros. Até agora, quem conhece o Rubim praticamente é o Tunico, André Ilha e a gente que vai junto com eles, né? Fora disso, você vê poucas pessoas escalando em Rubim, pouco comentário. Mas é um potencial maravilhoso. O Rubim são, diríamos assim, vai ser um contexto de escalada fora do normal, né? A partir do momento que a gente conseguir, talvez, formar um parque na região, montar isso lá como uma coisa certa, né? Vai ter uma mudança muito interessante no cenário de escalada em Minas e no Brasil.